Fim da linha para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, Henrique. O que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Se realmente o Marcos Braz vai deixar o Flamengo ou se vai deixar apenas o departamento de futebol do Flamengo, pelas palavras de Rodrigo Duche, que é um forte candidato a ganhar a eleição presidencial agora no final do ano, deixou claro que Marcos Braz não continua no futebol do Flamengo. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Situação envolvendo o Hugo Souza, hein? Flamengo trava, bloqueia, dá aquele vendaval no Corinthians e o Corinthians agora tá sem saída. Porque se comprar o Hugo Souza, em definitivo, antes do jogo de quinta-feira, de domingo, será obrigado a pagar a multa para escalar o Hugo Souza no jogo contra o Flamengo. E mesmo comprando ou não, vai ter que escalar. Vou explicar para você o que está acontecendo. Falar também sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Fluminense. Temos novidades. Os treinos do Flamengo vêm cantando e muito o técnico Felipe Luiz aí. Alguns jogadores que vêm se destacando nesse período de data FIFA. É muito importante para essa preparação de Felipe Luiz para esse jogo contra o Fluminense. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, vamos começar a falar sobre essa preparação do Flamengo para o próximo jogo, que hoje mais um dia de treino, né, após a folga de ontem. Ontem o elenco recebeu folga, se reapresentou novamente hoje na manhã no CT do Ninho do Urubu. E hoje foi mais um dia de destaques, é isso mesmo. Além de Alcaraz, Gabigol, o Wesley, né? Temos aí também o Michael se destacando. E outra coisa, tá? O Gabigol vem se destacando muito e muito durante o período dessa data FIFA. Assim como o argentino Carlos Alcaraz, que tem se destacado nos treinamentos físicos, comandado por Felipe Luiz durante a data FIFA. O meia argentino está sendo muito bem avaliado internamente dentro do Flamengo. Eu já falei sobre isso. Cara, o Alcaraz é jovem, é muito promissor. O Flamengo não vai se arrepender de ter contratado esse jogador. A não ser que o técnico, aí se o Felipe Luiz não continue, quando entrou o técnico, coloca o cara para jogar, né? Mas o cara tem que ter oportunidade. Afinal, foi a maior contratação da história do Clube de Regatas do Flamengo e precisa ter oportunidades. Acredito que com o Felipe Luiz esse não será o problema, porque mesmo apesar de jogadores já estão, né, vários jogadores recheados no meio de campo, como a Arrascaeta, De La Cruz, o Gerson também joga por ali, mas enfim, o Alcaraz pede passagem. Outro que também vem se destacando é o Wesley. O Wesley, inclusive, né, o Flazoeiro trouxe até aqui com exclusividade, olha só, o lateral Wesley até o momento conta com 49 desarmes e 30 interceptações, liderando o time do Flamengo nesses quesitos no Brasileirão. O jogador vem mostrando sua importância defensiva durante as partidas pelo mais querido do Brasil e do mundo, o Wesley, que vem crescendo a cada dia. Lateral direito Wesley foi quase vendido, quase, mas não foi vendido. E agora a gente espera aí um retorno de Wesley, porque, né, a torcida ficou aí naquela expectativa, vendo não bem, não estava jogando bem, uma hora joga bem, outra hora não joga bem, mas vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo sim na situação de Wesley. O Flamengo enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. É jogo importantíssimo. Além de um clássico valendo 3 pontos, que é muito importante para o Flamengo se manter na briga pelo título aí do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que esse jogo foi um jogo que aconteceria no domingo e agora, no dia 20, agora acontece no dia 17, quinta-feira, porque o jogo que aconteceria no dia 17 seria o jogo contra o Corinthians, que teve aquele imbróglio, STJD, tudo muito mais, e confirmou a data dia 20. Só que se falando no jogo de dia 20, olha só, o Flamengo basicamente travou, bloqueou a venda de Hugo Souza para o Corinthians. Mas mesmo assim o Corinthians pode comprar o Hugo Souza. Só que independentemente do que acontecer, o Corinthians será obrigado também a pagar a multa. Mesmo comprando o Hugo Souza hoje, o Corinthians pagará a multa para escalar o Hugo Souza no jogo de domingo contra o Flamengo. De acordo com as informações do GE, trouxe até aqui com exclusividade o seguinte, olha só. Nada feito. Flamengo recusa garantias do Corinthians
e cobra multa de 500 mil para Hugo Souza jogar a semifinal da Copa do Brasil neste domingo. O rubro-negro pediu outra garantia ao Corinthians e informou, ainda que o pagamento da taxa está previsto até o fim do empréstimo, ou seja, independente da conclusão do negócio pela venda. Como o Hugo Souza está emprestado até o fim do ano, o Flamengo entende que o pagamento da multa é obrigatório sem qualquer tipo de ligação com a negociação pela venda. Corinthians não confirma o recebimento da resposta e diz que seguirá o procedimento que está aí, né, no contrato pela compra do goleiro Hugo Souza. Ou seja, se o Corinthians compra ou não o Hugo Souza, o Corinthians de todo jeito vai pagar a multa, porque está no contrato. O Corinthians comprando o Hugo Souza em definitivo, só começava a valer o novo contrato em definitivo a partir de janeiro. O contrato de empréstimo vai até agora, né, no final do ano. Se o Corinthians compra ou não o Hugo Souza, o Corinthians vai pagar obrigatoriamente a multa para escalar o Hugo Souza. O que eles acham que não é bem assim, né? Eles acham que não é bem assim. Mas é assim, tá no contrato até dezembro e fim de papo. Fim de papo. Bom, o que vocês acham sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre a situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Isso porque surgiu algumas informações, né? Que Rodrigo Duche, que é apoiado pelo Landim, são muito amigos ali, Landim, Marcos Braz, Rodrigo Duche. E saiu algumas informações de que o Duche, né, teria dito que vencesse a eleição, Marcos Braz continuaria no cargo no Flamengo. Só que agora a informação que temos, inclusive o Venê trouxe até aqui, Rodrigo Duche nega que, caso vença a eleição presidencial do Flamengo, terá Marcos Braz como consultor no departamento de futebol. Em contato com o candidato que é da situação, ele afirma que terá um diretor técnico profissional no futebol, alguém com vivência e história profissional no futebol. Em uma entrevista recente, o Rodrigo Duche, ele deixou claro que o Marcos Braz vai estar com ele, né? Ele falou até assim, o Marcos Braz vai estar com a gente, mas vai estar com a gente num conselho. Ou seja, agora, mais uma vez, o Rodrigo Duche voltou a falar o seguinte, mais uma vez, esclareço que Marcos Braz está de saída do futebol no final de 2024 e não estará envolvido com o departamento de futebol na nossa gestão. O que eu quero falar aqui para vocês, gente, eu vejo muita gente aí, a saída de Marcos Braz vai deixar o Flamengo, não vai... Se Rodrigo Duche vence a eleição, o Marcos Braz continua no Flamengo, deixando claro aqui que o Rodrigo Duche fala o seguinte, olha só, mais uma vez esclareço que Marcos Braz está de saída do futebol no final do ano, de saída do futebol e não do Flamengo, e não estará envolvido com o departamento, novamente, olha só, com o departamento de futebol na nossa gestão. Lembra quando eu falei aqui anteriormente, que ele falou na entrevista, inclusive a entrevista foi até no podcast Januse e Abuse, o que ele falou, que aconteceu no dia 2/9/2024, essa entrevista, que ele falou o seguinte, o Marcos Braz vai estar com a gente, mas vai estar com a gente num conselho, ou seja, em outro cargo, não no departamento de futebol. Nesse caso, o Marcos Braz deixaria o departamento de futebol e agregaria outro cargo, então continua no Flamengo, né, gente? Será que o Marcos Braz vai deixar o Flamengo? A não ser que o BAP ou outro candidato ganhe a eleição, a não ser o Rodrigo Duche, né? O BAP e o Rodrigo Duche são os dois candidatos fortes a ganhar a eleição presidencial no Flamengo. Aí pode ser que mude o cenário e Marcos Braz sim deixe em definitivo o Flamengo. Bom, espero que tenha entendido, vou ficando por aqui, logo mais eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.